Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, gente, tudo bem? Estou novamente aqui com vocês com o programa Ciro Santos Convida e como já havia dito, essa semana eu falei, gente, a minha entrevistada é uma fofura, um doce e outra coisa, vai falar sobre coisas bonitas que eu, ao saber essa pauta, eu falei, gente, eu vou aprender muita coisa. Eu estou aqui com ela, maravilhosa, Livinha Vasconcelos. Meu amor, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui hoje com você. E a gente trocar um pouquinho de experiências e vivências. Exatamente. E eu quero assim, eu tenho certeza que eu vou não só aprender, como também passar para minha turma. Toda entrevista que eu faço, eu gosto de passar coisas boas para a turma, aprender também. Sim, e sempre, né, dizer assim, caramba, eu posso fazer isso, eu posso ser assim. É. Conta pra gente, como é que foi o seu... Eu sei que eu li, claro, sobre ela, né, li várias coisas. Sei que teve um começo difícil, não teve? Sim, tive um começo difícil. E toda a minha família, né? Porque quando eu nasci... Sua família, você e quantos irmãos ou irmãs? Olha, somos ao todo 8 irmãos. Sério? 8 irmãos. Mas é porque meu pai, no primeiro casamento, teve 4. Minha mãe, no primeiro 1. Se juntaram, fui a 6ª. E aí meus pais se divorciaram quando eu tinha 10. Minha mãe casou de novo, casada ainda com meu padrasto. Certo. Eu tenho mais 2 irmãos, então... Família grande. Família enorme, né? Coisa boa. Todo mundo se dá bem? Todo mundo se dá muito bem. Principalmente quando era meu pai e os filhos dele, e minha mãe e o filho dela. Sim. Porque a gente passou uns anos juntos. E era muito bom, porque meu pai sempre ensinou que o que importa é existir amor e respeito. Porque a gente é filho de uma pessoa só. Ele fala muito. Exatamente. Então ele nunca teve diferença entre um filho nem outro. Pelo contrário, meus irmãos todos são muito, muito conectados. As minhas 2 irmãs não tanto como os mais velhos. Sim. Porque já era da terceira geração, Da né? terceira geração, sim. Mas sim. meu pai criou meu irmão, filho da minha mãe, como se fosse filho dele e tratamento igual, todo mundo. Isso é muito bom, gente. Porque assim, tá todo mundo junto, a família, é ali a criação, é aprender e tá, independente de ser de sangue ou não. Papai sempre fala que é filho que não é dele nem dela que não é meu nem dela. Coisa porque boa. sempre era uma misturada muito grande, né? Mas a gente é muito, muito unido. E eu acho que foi muito importante pra minha história também. Tá, como é que foi o começo da sua história, essa parte difícil? A gente não vai falar só de coisa difícil e coisa ruim, não. Vamos falar de coisa boa, mas vamos comecinho, só para as pessoas entenderem. Minha mãe já tinha um irmão, tinha 4 anos quando eu nasci. E alguns dias antes ela pediu para refazer os exames, porque ela sentia que eu vim diferente, mas todo mês ela ia e tava tudo ok. Perfeito. E aí eu nasci, depois dos exames disseram que eu tinha uma anomalia, mas não sabia o que era, e eu nasci e ficaram... Eu aparentemente era criança como qualquer outra. Normal, de 9 meses? Isso. E aí eu nasci, todo mundo disseram que era diferente, cadê eu diferente? Só que o tempo foi se passando, eu não consegui sentar, engatear e muito menos andar, das idades que eram para começar. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu ainda não andava, não sentava nada. Toda vida que colocavam eu de lado, ou sentada, eu caía assim. Não tinha força? Não tinha força, não me sustentava. E aí até os 3 anos era médico, tratamento, exames, fisioterapias, nada adiantava. Tipo assim, a gente ia para médicos de outros estados para ver se achava o meu diagnóstico. Só que deram sempre diagnóstico errado, tratamentos errados. Ou então, não adianta, não tem cura, não vai vingar, não vai durar. Chegou a isso, dizer que Chegou, não... no primeiro ano principalmente, porque começa com dentro de casa, com os familiares, né? E o que ela tem, a gente nunca viu. Então, para os meus irmãos era um martírio, porque chegava gente e dizia assim, aproveite ela hoje, se despeça, para amanhã talvez ela não vai estar aqui entre a gente. Coisa então eles difícil. ficavam sentados no sofazinho, me pegavam nos braços, me beijavam e passavam para o outro. E choravam muito, né? Então, quando eles acordavam, corriam Para lhe ver. para me ver, né? Então, foi muito, muito difícil esse começo. Porque eu sei que muita gente desiste com um não da vida, né? Imagine 3 anos recebendo um não. Só que a minha família é muito ligada a Deus, assim, muito, muito cristã. E foi muito importante, porque eles não desistiram, porque eles tinham muita fé, né? Sim. E aí, com 3 anos, eu fui diagnosticada, porque minha mãe foi levar o meu irmão ao dentista, e o filho da dentista, ele era acamado, tinha uma foto dele. Pegamos o contato do médico lá de Ribeirão Preto, da USP. Sim. Ele é diretor de ortopedia da USP até hoje. Viu meus exames, a gente enviou, e aí ele disse, vem pra cá que eu sei que ela tem. Caramba. E aí, em 1 mês e 15 dias, eu fiz 3 cirurgias, com 3 anos de idade já. 3 cirurgias com 3 anos de idade? Isso. Aí voltei engessada, do pescoço pra baixo, igual um robô.
E o médico daqui, que acompanhava junto com o médico de lá, disse pro meu pai, ela não vai andar. Acho que é melhor comprar cadeira de rodas. Meu pai nunca comprou cadeira de Não rodas. comprou. E depois de alguns meses eu fui ao consultório dele andando. Meu Deus do céu, tá vendo? Tá vendo? E outra coisa, não sou só família, você também. Sim, Eu sim. vou conseguir, eu vou, né? É, claro que a família e Deus é muito importante. Muito importante. Só que você não tiver uma cabeça boa, forte, Se entrega. se entrega, né? E eu não, eu sempre... E, tipo assim, na minha casa, eu nunca fui criada diferente. Porque a gente sabe que a cultura do deficiente, no nosso Brasil, é o quê? Fica em casa, se aposenta, se esconde. Graças a Deus a gente está conseguindo mudar hoje em dia. Graças a Deus. Mas ainda tem um uma longo caminho. dificuldade, é. Então, era melhor eu ficar mesmo do jeito que estava e acabou. Só que eu sempre gostei de viver, sempre tive essa vontade. E minha família tinha essa vontade de viver comigo. Então foi um mix de tudo, né? Porque todo mundo fazia com que eu andasse. Cada um de um jeito. Eu me amarrava em fraldas. O meu tio inventou por a cabeça dele um andar já de colete para que eu possa andar. Minhas tias me botavam entre duas camas e um colchão. Vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado. Eles Todo fizeram o mundo- tratamento. A todo família isso. fez e inventou o tratamento. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito. E eu era incluída em tudo, porque minha família não me tratou como coitadinha. Ai, coisa boa. Tipo assim, eu tinha eu era a sexta por um bom tempo, porque minhas irmãs, eu fui ser irmã depois de 18 anos, minha mãe teve filho. Sim. Eu era caçula por um bom tempo e não tinha essa história de não apanhar, não ficar de castigo, aliviar café com leite, não existia isso. Fez coisa errada, tinha castigo A- também. É, apanhava, porque eu era muito danada. Eu aprontava, então foi muito importante porque eu podia fazer tudo, eu aprendi desde cedo que eu podia fazer tudo que todo mundo podia, Exatamente. mas da minha forma. Porque minha família me criou assim. Minha mãe muitas vezes foi recriminada porque eu andava, caía de testa no chão e ela dizia, levanta, ninguém levanta ela. Deixa ela poder cair e se E levantar hoje você tem sozinha. gratidão a ela, tenho certeza. Total, no começo eu não entendia porque ela é ser firme, Uhum. mas hoje eu agradeço, porque ela me deu mais essa independência, mais ser essa força, né? Não só meu pai, mas ela. Que meu pai sempre foi mais paciente, mais de boa, então se eu fosse sido criado só com ele, talvez eu também não teria feito tudo. E a mãe não, a mãe é danada. A mãe era eu acho assim danada. impressionante. Eu gosto muito de ver as pessoas que têm essa força, como você falou, várias pessoas que têm deficiência. O que é uma pessoa, de repente, pinta, que eu já vi, claro que você já Sim. viu também, você é uma estudiosa, é uma pessoa pintar com os pés. Não é verdade? Exatamente. Gente, pintar com a boca, de pegar a paleta de tinta, escolher e pintar com a boca. É uma coisa fantástica isso. Eu comecei a dar a minha história de palestras porque uma pessoa tinha um vizinho que não tinha braços e pintava quadro com os pés e ia para a faculdade. Só que ela entrou em depressão, mas ela mostrou uma matéria minha que foi gravado e na semana seguinte ela voltou à faculdade e voltou a pintar quadros. Foi a partir daquele momento que eu entendi que eu tinha muito mais a fazer. A fornecer para as pessoas. Sim. Hoje você dá palestra, você Há mais ou menos 9, 10 anos. já faz palestra. Já faço palestra motivacional. Eu consigo transformar vidas. Eu nunca falo tento, porque eu sei que eu consigo. Isso é Transformar maravilhoso. vidas, contando um pouco da minha história e mostrando que eu sou igual a você. Porque a gente tem medo, receio, crença. Você fez de tudo. Você tem quantos anos? Tem problema de Não, desatividade? tem não. Eu vou fazer já, dia 15. ah. Eu vou fazer 33. Olha que maravilha. E você já fez de tudo, você fez tudo. Sim. Estudou, se formou. A parte da inclusão na escola é muito difícil. É difícil e diferente, É, né? porque a lei ela só existe há 7 anos. Da lei da inclusão, que me dá o direito de estudar onde eu quiser. Certo. Aquele Passado não tinha, né? Não. Você tinha que ser aquele local. Sim, sim. Ou então não ter local, que foi no meu caso. Eu fui rejeitada em todas as escolas de Fortaleza, públicas e particulares. É mesmo. Vivi. Só que uma escola que meus irmãos estudavam, minha mãe tinha pedido minha vaga, disseram que não tinha como. Não tinha, nunca tinha. né? Pedagogia, preparo, adaptação para um deficiente. Como eu disse, o deficiente era criado em casa, aposenta que é melhor. Minha mãe foi 3 vezes com meu pai lá e uma professora pediu para me ensinar. E ela não tem de responsabilidade, porque a missão da vida dela era disse que era educar. E disse que não ia ser algo impossível, ia ser difícil. O nome dela é Sandra Régia. E aí eu comecei a estudar em uma escola como qualquer outra criança. Porque a professora se arriscou da vida dela. Ela arriscou pela missão dela. Que coisa bacana. E aí eu comecei a estudar como qualquer outra criança. E muita gente pergunta assim, Lívia, e o bullying? Na nossa época não era bullying, né? Não era bom. Não tinha nem nome, Não tinha né, nem nome, Livinha? fazia o cara do outro, do máximo. É, tipo assim, Frescar. frescava com o povo, é. E muita gente pergunta, e aí o bullying?
Não. Porque como eu entrei na escola desde muito cedo, no jardim de infância, os meus amigos aprenderam comigo até alguém diferente e ver que eu era igual a eles. Que bacana. Só que eu tinha minhas limitações físicas, como alguns exemplos, vou dar um exemplo. Na hora de levar a mochila, me levavam. Me ajudar no banheiro, me levar para tal lugar, a cadeira. Eles me ajudavam, enquanto alguns não entendiam a matéria, demoravam a escrita, Olha, troca. É tudo igual. É, a gente da sua vida é assim, Exatamente. É uma troca. a gente pede ajuda a alguém, a gente ajuda alguém. Então eu falo muito que a educação, o mundo, pode ser mudado somente pela educação, mas principalmente dentro de casa. Eu acho que é o começo de tudo, né? É o começo de tudo. Porque no começo eu vi algumas crianças não, Sem entender, sem né? entender, e outras de boa, tipo, oi, tudo bom, vamos brincar. E ao longo do tempo eles foram vendo, os que não entendiam, né? Eu acho que é muito isso, a gente tem que mostrar, eu digo muito, se você não tem deficiente, o contato, procure nas redes sociais, hoje tem muito. Sim. Para mostrar para os seus filhos que existem pessoas diferentes. Que o mundo é Exatamente. diverso. Eu acho que, por exemplo, os pais têm que mostrar para as crianças o tipo de diversidade, seja ela qual for, Isso. de cor, de gênero, Isso, de tudo, isso. para que a criança já cresça sabendo que todos Sim. nós somos diferentes. Isso. E na minha casa era muito diverso, tudo, né? Porque meus irmãos, alguns são morenos, não morenos, mas são morenos. Vários estilos, várias cores. Desde que eu nasci, eu fui criado com a pessoa que me ajudou a criar junto com babá e mãe. Era um homossexual. Sim. Na verdade, era um homossexual e travesti. Sim. Ele ela era travesti. total, desde que eu me entendo por gente. E foi eu aprendi ainda mais a respeitar e entender o diferente. Que o resto todo mundo é igual, Todo entendeu? mundo igual, É. todo mundo igual. Isso eu acho que é a maior, a coisa principal que todos nós precisamos aprender. Que todos são iguais. Todos vão morrer da mesma forma. Do mesmo lugar, vão pro mesmo buraco. Mesmo buraco. Todos, ninguém vai poder nem escolher a roupa que vai ser enterrada, não é verdade? Isso, aí eu fiz o colégio inteiro lá e fiz tudo. Tudo. Por incrível que pareça, eu fiz coisas que até ninguém acredita quando eu falo. Fiz balé, eu fiz coral, Coisa boa. eu fiz jazz, eu fiz muito tempo teatro. Eu acho que também isso me ajudou muito. Claro. Eu já era, meu pai Ajudou disse... nas palestras, ajudou Isso. a falar. O meu se pai sempre comunicar. disse que eu fui muito pra frente. Sempre foi muito exibida, né? Porque eu fui criado em casa, tipo, a Livinha que vai falar. Época de Natal da família. Aquela apresentação, a Livinha não sei o quê. Então Tudo era você. eu era líder de sala, líder de torcida, apresentava na escola. Então sempre, minha família... Sempre foi à frente mesmo, né, Lívia? E foi muito importante porque meu pai, por exemplo, o diferente dele, que ele fazia, ele e minha mãe, principalmente ele. Eu ia pra missa com ele, que ele é católico, ele não me levava lá pra trás, ele me levava lá pra frente. A gente ia pra barraca de praia, ele não me botava escondido, ele botava lá na frente. Legal. Quer ir pro mar, tira sua roupa, vai de biquíni, vai pro mar. Exatamente. Não é esconder, né? Porque a gente tem essa cultura de esconder. A gente, eu digo, a pessoa que não tem deficiência, eu recebi um relato domingo. Lívia, eu quero ir pra praia, quero curtir, mas eu não vou, porque eu não saio da barraca, fico de roupa, mas eu tenho vergonha do meu corpo. Poxa, né? Caramba. E na minha casa não, sempre foi. Vai Isso. pra frente. E vamos aí eu embora. terminei o ensino médio, teve a época da adolescência danada demais, pai divorciado, acabei repetindo de ano. Danada não, além. É mesmo. E fui convidada educadamente a me retirar. Você entendeu o dia que eu cheguei, né? Pense, aprontar. pensa, menina danada. Eu aprontei muito na época da escola, assim, da adolescência, aborrecência, né? Mas por ser aborrecente, não pela minha deficiência. Sim. Que muita sim. gente acaba... Pela idade mesmo. Isso, que muita gente acaba colocando pretexto, desculpa. Ó, a gente vamos dar um comercial. Essa entrevista, nossa, tinha que ser mais tempo. Mas na volta do comercial, Sim. a gente vai falar sobre o que é que realmente você tem. Sim. Vamos contar um pouco pra história Tá. o que é que ela tem, o que é que ela disseram pra ela que ela não ia viver mais e que ela tá aqui vivíssima contando a história pra gente. Então aguardem um pouquinho, depois do comercial a gente vai saber dessa história da Livinha Vasconcelos. Aguarde aí, Ciro Santos convida, volta já. Tá feito, tá pronto e tem muito mais. Se ligue no trabalho que a prefeitura faz. O Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas. Tem mais, a Prefeitura já entregou 25 centros de educação infantil iguais a esse, todos com berçário. Eu saio pra trabalhar tranquilamente, deixando ela aqui. Tá feito, tá pronto e tem muito mais. É a prefeitura trabalhando mais.
E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinha de Messejana. Fortaleza segue em frente, a prefeitura trabalhando mais. Voltamos com o Ciro Santos Convida e eu tinha dito que depois do intervalo a gente ia perguntar sobre qual foi o diagnóstico da Livinha. Livinha, qual foi o diagnóstico que lhe deram? Primeiro disseram que não tem, se despeça dela, ela vai-se embora e nada disso aconteceu, graças a Deus. Como é que foi? O que é o diagnóstico? O que você realmente tem? O meu diagnóstico, ele só me deu porque ele tinha acabado de voltar da Europa. E ele foi fazer pesquisas raras de coluna com amigos ortopedistas e geneticistas. E ele achou um livro, tirou o copo, porque ele disse, eu acho que vai servir para alguém. E um livro de 50 anos atrás. E aí eu tenho displasia espôndilo metafisária com frouxidão ligamentar. Pra mim isso aqui saiu porque eu não entendo nada. O que quer dizer isso? Não tem muito o que dizer, é isso que eu ia te falar, porque é novo. Ainda é novo, Ainda mesmo sendo mesmo muito velho. de 50 anos pra cá. Porque a última pessoa viva que tinha, ele era mais ou menos parecido, não era tanto. E ele faleceu aos 18. Então eu vou fazer 33, né? 33. Então, pra medicina, é tudo muito novo ainda. Então, como meu médico viu algo novo, né? Só tem eu no mundo com essa mesma síndrome. Tem parecidos e tal, mas hoje na internet tem algumas imagens. Mas o meu caso vai para artigos americanos e tudo mais, porque eu sou estudada até hoje. Então, tudo que vai aparecer ao longo do tempo, eu vou ligando, olha, apareceu isso. Ah, tá. Não tem medicação, não tem aparecem tratamento. coisas diferentes? Isso, tipo? porque hoje eu sou cardíaca, porque Tá. a válvula estava frouxa, por conta dessa tal frouxidão ligamentar. Eu tenho refluxo. Tá. Então tem coisas que eu vou atualizando, apareceu isso. Não tinha isso, agora apareceu. Isso, porque depois da cirurgia eu não fiz mais nada. Não precisou de remédio, tratamento, nada, eu nunca tomo nada. Então as coisas vão surgindo ao longo da idade e aí eu vou atualizando ele. Que acaba sendo normal, porque todos Isso, nós as coisas vão surgindo isso. por a idade. E aí todo ano a gente se vê, normalmente ele vem pra cá, pra me ver como é que eu tô. E todo mundo, doutor, achou mais alguém? Aí ele, não achei mais ninguém ainda. Não, então, você vê, ela tem uma doença rara, que é a única no mundo, né? Sim. E fica fazendo isso, mas não para de trabalhar, não para, é influência. Como é que é a sua vida profissional? Em primeiro lugar, vamos falar sobre um pouquinho de capacitismo. Sim. Diz para as pessoas, gente, capacitismo é isso. Capacitismo é você fazer preconceito, é desvalorizar, é discriminar, é excluir. Vou dar um exemplo. A gente fala muito, olha a palavra capacitista. Você tá dando uma de João sem braço. Né? Tá cega, tá me vendo não? Que é uma coisa que a gente fala, às vezes tem gente que fala sem pensar. Tá cega, não tá me vendo não? Parece um Isso retardado. Isso é capacitismo. E além de que, eu estar junto com meu marido no restaurante, alguém chegar pra ele, o garçom chegar e perguntar, o que ela vai tomar? Eu tô do lado. Como se você não pudesse responder. Eu vou fazer... Agora, só vou te cortar, tem uma história muito, muito interessante que o Geraldo Magela, o ceguinho, Sim, né? sim. Ele conta, ele é humorista, ele fala sobre isso, que as pessoas chegam perto dele e falam assim, Geraldo! Fala assim, gente, eu sou cego, eu não sou surdo. Mas na escola também acontecia comigo. Acontecia? Tinha professora que era mais velha, mais idosa, que falava devagar. Aí a professora, eu só não cresci, mas o resto tá valendo aqui já. Porque as pessoas têm mania de falar, poxa, a pessoa... não tá- Ou então o capacitismo é em relação a tratar com infantilizar o deficiente. Infantilizar. Oi, neném. Oi, bebê. Oi, princesa. Isso aí é muito ruim, É né, péssimo. É gente? E péssimo. aí, como é que tá, Livinha? Tudo bem? Isso. Oi, princesa. Fala, ela tá maquiada. Poxa, Tipo, acontece isso, Livinha? diariamente. É igual, exemplo, reportagens que fala. Mulher de 1,5 m dirige. Oxi. Por que não pode dirigir? Que Você tem né? carro hoje preparado para todo tipo... Exatamente. É umas coisas assim que a gente não tem noção o quanto é capacitista, sabe? Às vezes as pessoas não sabem, por isso foi bom falar isso aqui, Livinha. E isso, Porque as pessoas capacitismo, não sabem. é igualzinho ao racismo, à homofobia. A gente tá junto. Mas quando a gente é mimimi. Mas a lei é igualzinha pro racismo, Tudo igual. pra homofobia, tá entendendo? Isso Mas que é novo. Isso que você falou é muito interessante porque são palavras, são textos, são frases que tá no meio do Tá povo. no meio do O povo. povo fala sem querer. Eu uma vez cometi um erro capacitista. Sem querer saiu, porque também você vai ver que é uma coisa normal que as pessoas falavam. Hoje não se pode falar mais, não se deve falar Sim. mais. A minha personagem estava em cena e foi brincar com um rapaz, o rapaz era muito bonito, aí falou assim pra esposa dele,
Meu amor, que inveja branca de você. Ah, é. Inveja branca. Tem inveja preta, gente? Aí, em A gente seguida, eu tem fui que corrigido aprender, pelo a meu gente tem que assessor. aprender. E a gente vai aprendendo mesmo, É, entendeu? eu falo muito assim, não é que a gente vai brigar, mas a gente tem que ensinar. Tem que ensinar. A gente já entendeu o preconceito, o racismo, a homofobia? Por que não o capacitismo agora? Exatamente. Entendeu? É coisa assim, vai casar com alguém porque o cara é bom demais, é pena. Não é porque a pessoa é gostosa como eu. Aham, Tá entendendo? exatamente, é. É muito assim, a gente... Outra coisa que você falou que foi muito importante, que a gente ouve isso demais. Pô, o Chamo tá vendo, não, isso aqui tá cego? Caramba! A gente não se toca dessas coisas não, no dia a dia. Não da se gente. toca. Mas a gente tá aprendendo, como a Tá gente tá aprendendo. aprendendo, tá indo em frente. Isso. E você é uma prova disso. Está aí. E sua vida profissional? Conta pra gente. Como é que você faz todos os dias? Eu fiz direito, mas não terminei. E aí eu estudo serviço social, sou psicanalista e sou coach. Minhas formações. Caramba! E aí eu dou o meu primeiro trabalho, né? O meu ganha-pão é as palestras motivacionais. Sim. Porque é a minha vida, é a minha missão. Que é propagar o amor de Deus na minha vida, o que Ele fez até hoje. E eu mostro para as pessoas que se eu posso, você também pode. E não que minha vida é um exemplo de inspiração, mas a sua também é. Sim, Não sou eu que só legal. que tenho uma missão. Todo mundo tem. Todo mundo tem um propósito. Porque às vezes quando eu dava palestra, me falam, ai, que exemplo. Não, seu exemplo também deve ser melhor do que o meu. Sua história por trás deve ser melhor. Você deve ter muito mais medos, receios, crenças limitantes. E por que só eu que tenho que ir? Eu tô aqui para provar que, olha, ela tá fazendo, eu vou fazer. Não. É que se ela pode, eu acho que eu também tenho força para poder. Exatamente. Não é porque eu não tô querendo comparar, igualar. Porque eu tenho minha deficiência física pro resto da vida. Sim. Que eu sou uma pessoa com deficiência. Ela não é uma doença, é uma síndrome. Eu não tenho cura, doença tem cura, eu não tenho. Tenho que aprender a lidar, mas além disso, eu sou uma pessoa. Então hoje eu palestro já há 10 anos mais ou menos, contando minha história, viajando por aí. Dou treinamentos, né, de coach, sou psicanalista também. Trabalho na internet, acaba trabalhando porque... Sim, sim. Divulgando o seu próprio trabalho. Né? E, eu acho que por aí vem os convites. Isso. E aí hoje acaba sendo digital influencer. Eu também tenho empresa de mini bikes ergométricas. Que eu fiz mini bike ergométrica. É, legal. Porque na pandemia eu fiquei isolada, porque eu sou de risco. E eu tinha que fazer exercício, e meu pai é dono da fundição. Pai, bora fazer uma mini bike acessível, pequenininha, para as pessoas que estão também E acabou isoladas, virando uma empresa. que acabou virando empresa também. Coisa, tá vendo então, gente? Conhece alguém que precisa de uma mini bike aqui, ó. Só pegar aqui o Instagram que tá aqui, entra em contato, vai no direct e vai se E aí embora. hoje eu sou delegada da ANABRA. A ANABRA é a Associação de Nanismo Brasileiro. Ah, tá. Representa o nosso Ceará, porque a gente não tem leis para nanismo. Tem nada, na verdade. Nada. Então a gente está tentando mudar isso, estamos conseguindo. E faço parte de Mulheres do Brasil, que eu faço a reintegração das regressas para o mercado de trabalho, para a vida. São pessoas esquecidas, né? Sim. Porque eu tenho o Instituto Lívia Vasconcelos e com ele eu já palestrava. Gente, ela faz muita coisa. Você tem tempo de se divertir assim? Tem, Sai a no gente final de arranja. semana, A gente vai arranja. curtir. E a gente arranja. Aí no Instituto eu palestro nas escolas públicas, que a gente sabe como é que funciona. Exatamente. Daqui que eu for esperar Não tem que babado esperar. acontecer, não vai acontecer. Não, tem que fazer a tua parte. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, não dá pra esperar pra ninguém, não. Não. E cada vez mais elas estão me pedindo com urgência, porque o psicológico dessas crianças estão muito afetadas, cada horror que eu escuto. E também palestro na casa de reabilitação, pelo Instituto. Legal. Porque são pessoas esquecidas pela sociedade. Que não merece, acham que não merece o segundo ou terceiro, mas todo mundo merece, né? Várias chances, né? Até onde der. Se Deus der, imagine nós, por que não, né? Exatamente. É um exemplo, assim, a Livinha acho que é um exemplo. A gente sai assim, caramba, eu posso tudo, né? A gente fica reclamando, eu não posso. Será que... E tudo bem, tem dia que a gente não tá bem. Exatamente. Ninguém é Mulher Maravilha, ninguém é o super-homem. Não, ninguém é. Eu falo muito isso. Ninguém... Ai, vai acordar todo dia bom. Mas outro dia que eu tô péssimo. Você quer ver um exemplo muito interessante? Eu estava vendo hoje, acontece comigo, acontece com vários artistas. Eu estava vendo o Edmilson Filho, Sim. do Cine Hollywood, fazer falando assim, gente, peço desculpa a vocês, porque eu estava gravando ontem e chegou gente para tirar foto. Assim,
Quem me conhece sabe que onde eu tô, eu tiro foto, blá, blá, blá. Sim. Mas assim, eu tô no meu set de gravação, tô ali estudando o texto, tô vendo a marcação do diretor. Então não dá pra parar a gravação pra tirar foto, mas entendam isso. E as pessoas às vezes não entendem. Não Tem entendem, hora que a gente não é. tá bem, tem hora que a gente não pode. Tem gente que não quer fazer nada, dá vontade de sair correndo. E é Tem hora que não normal. quer, mas é o nosso tempo. Ah, você é humorista, aí vem cá, conta a piada. Não é assim. toda hora que eu tô pra contar piada ou fazer graça. Exato. Eu tenho a hora que eu tô quieto, eu tenho a hora que eu tô no meu canto, a hora que eu tô almoçando. E as pessoas querem que a gente se faça o tempo inteiro. Eu acho que é muito isso. Então eu mostro muito que, tipo assim, dá certo. Uma hora vai ter que dar. Sim. Porque uma hora você vai ter que se levantar pra fazer, porque ninguém vai fazer por você. Isso, acho que foi a coisa uma das mais importantes que você falou aqui, foi isso, que seu pai e sua mãe diziam assim, não, caiu com a cabeça, levanta. Ninguém levanta ela não. Por isso que você tá andando, por isso que tá fazendo Mas tanta é isso, coisa. é isso. E quando eu tinha 8 anos, meu avô queria me aposentar. Com 8 anos. Com 8 anos. Eu não sei nem sabia o que era se aposentar, né? E aí eu disse pra ele que um dia ele ia me ver bem maior do que ele era, mas aqui, apontei pra cabeça. Né? Porque ele era procurador federal, faleceu tem um ano. E Então deu tempo dele ver. deu demais. tempo dele ver. Uma vez, a família jurídica, quem tem família jurídica, tem muito tradicional de o neto ou o filho começar no direito, levar pro fórum, pra apresentar. Sim. E eu já estagiei em outros lugares, porque eu quis testar outras coisas. E aí uma vez era aniversário de um grande advogado, conhecido de Fortaleza, que é na verdade amigo dele. Ele, olha, vá pro fórum que eu vou lhe apresentar. E aí eu cheguei depois, ele chegou primeiro, e eu não achava ele de jeito nenhum. E aí o pessoal falou, Olivinha, os advogados, os juristas. Eu disse, lembra de meu avô já era aposentado. Uhum. Quem é seu avô? Eu falei o nome do meu avô, Dr. Samuel. Não lembro dele. E quando ele estava sozinho, aí o pessoal disse assim, você é avô da Livinha, da doutora Lívia? Ele disse, sou. Ah, pô, tá lhe chamando. Aí eu vou, esse aqui é fulano, desembargador, procurador, advogado. Você deu a volta e falou assim, um dia não foi... Tá, você apresentou. Aí eu saí de lá, ele ficou totalmente sem reação. E quando eu entrei no meu carro, a minha avó me falou, o que é que você fez com seu avô? Eu disse, o que é que eu fiz com meu avô? Eu não fiz nada. Eu fiz o que ele mandou. Eu fui lá pra confraternização pro aniversário. Ele tá arrasado porque ele ia apresentar você e você que apresentou ele. Ah, o ego, né? O ego, né? O ego, né? E eu, não, mas não tenho culpa. Exatamente. Eu já tô nessa área já há um tempo. Caramba. Pô, Livinha, eu quero só que, assim, entre tantas coisas bacanas que você falou, porque a gente falou só um pouquinho do diagnóstico da sua doença, que eu acho que não tem necessidade de ficar falando muita coisa, Sim. mas para falar assim, em termos de cresçam, fala pro pessoal aí, só o que você costuma dizer mais importante nas suas palestras, para essa turma que tem em casa, para dar uma corda neles. Eu digo muito assim, que é o meu passo faz o meu caminho que chegou até aqui. E eu quero ir bem longe, né? Se for o meu passo, então é o seu passo que faz o seu caminho. Que você pode ir bem longe. Todos nós somos... Aqui é só a carcaça. Todos nós somos iguais, a gente tem que propagar o amor. Se a gente chegou até aqui depois de tanta coisa, não foi? A gente tem que fazer por onde quanto antes. A gente tem que ser grato pela vida, pela oportunidade de estar aqui hoje e fazer a diferença. E uma hora você vai ter que se levantar e buscar. Tá vendo? Gente, então, acho que não precisa falar nem mais nada, só assim, vejam esse programa, passem esse programa para as pessoas para depois assistir no YouTube, porque isso aqui, cara, vocês têm muito que aprender, nós temos muito que aprender e a gente consegue, tá? Então, vamos te agradecer, Obrigada, meu amor, eu que agradeço. obrigado! Ei, vão assistir meu show, viu? Pra gente Sim, poder eu vou rir sim, também, eu vou sim. e rir e se divertir, porque essa mulher trabalha demais, gente. Trabalha muito, tem que se divertir também. Galera, muito obrigado. Mais um sábado aqui com o Ciro Santos, no programa Ciro Santos Convida. Semana que vem tem mais, sempre com uma novidade, sempre algo para ensinar. E eu estou sempre aprendendo. Um beijo, até semana que vem. Valeu, Livinha, Tchau, tchau. obrigado. Tchau, gente. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Eu me chamo Ana, sou mais conhecida como Lua. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de tocar com a minha família, eu gosto de jogar bola, eu gosto de estudar. A pandemia me afetou muito psicologicamente. Eu tive um perda recente em relação ao meu pai e aquilo tudo se misturou. E isso gerou um problema muito grande nos estudos. A escola fez algo que nos surpreendeu. Recebi realmente um apoio psicológico muito bom. A escola realmente era o meu ponto de paz.
E quando a gente recebeu os tablets, a gente ficou muito feliz, muito feliz. A gente faz videochamada, a gente estuda juntos. Os alunos, eles tiveram outra visão sobre o estudo. Realmente aproveitar mais os estudos. A gente está descobrindo muita coisa nova. Luana e mais de 90 mil estudantes da rede municipal já receberam um tablet da Prefeitura. Nossos estudantes cada vez mais conectados com um futuro melhor. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais.